Querido, eu tenho uma palavra de libertação para a sua vida hoje. Jesus disse: se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. Às vezes quando a gente tem acesso à verdade de Deus, o Evangelho chega na nossa vida, irmãos, isso rompe cadeias no nosso coração, na nossa alma. Há verdades de Deus que se revelam em nós, assim, de forma tão poderosa, que quando a gente traz isso para a nossa vida, assim, é um tempo de libertar o nosso coração e viver os planos de Deus. E hoje essa palavra, durante essa semana eu orando por ela, sendo ministrada nela, o Espírito do Senhor veio falando ao meu coração, e eu queria partilhar com você hoje. Eu creio que pode ser um tempo de libertação para a sua vida, um tempo do derramar de Deus. Pode apagar ela, pode apagar, deixa esse trem para lá. Nós vamos aqui, pode apagar, desliga lá no disjuntor, já corta logo lá. Pelo amor de Deus, que eu também já fico incomodado. Eu estou escrevendo um livro sobre ambientes acolhedores, né? E rapaz, luz piscando, né? Hoje é esse tempo de LED. Eu fui pregar numa igreja um tempo atrás, a gente foi, meu Deus do céu, tinha uns 8 LED para queimar na igreja, assim, piscando. Meu Deus do céu. Aquele dia quase que eu não dei conta de pregar com tanta luz piscando e incomodando a gente. Abre a sua Bíblia comigo aí, por favor, e marca essa palavra no seu coração, e marca ela aí na sua Bíblia aí, para que Deus possa continuar falando com você. 2 Coríntios, capítulo 7, nós seguiremos a partir do verso 5. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Nós estamos nessa série de palavras, força na fraqueza. Se conseguir encontrar aí o retorno desse microfone aqui, tá? E colocar um pouquinho para mim aqui. Força na fraqueza. E eu creio que Deus vai te dar força hoje, irmãos. Essa palavra vem forte aos nossos corações para resolver o que precisa ser resolvido na sua vida. Há coisas que você fica protelando e não vê, às vezes não sente ter a força necessária para fazer o que precisa ser feito. E há momentos que Deus precisa vir na nossa vida e nos renovar e nos dar graça para que a gente vá em nome de Jesus e faça o que precisa ser feito. 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe, do encorajamento que recebeu de vocês, quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim. Fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Veja o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmo como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre.
porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade, e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por ter plena confiança em vocês. Oremos. Pai, tua palavra está liberada diante de nós nessa noite. Espírito Santo, eu creio que ela pode gerar libertação a corações, ela pode promover vida sobre pessoas aqui nessa noite. Espírito Santo, ministra aos nossos corações hoje de forma poderosa. Nós desejamos ouvir o que o Senhor tem para falar e queremos receber dos céus essa força que nos conduz a viver esses propósitos. Em nome de Jesus nós oramos. Fala conosco, nos liberta de cadeias nessa noite pela revelação da tua palavra. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Agnes, só desliga lá, desliga no interruptor ela lá, pode. Não, a outra. É isso. Deixa eu partilhar algo contigo nessa noite, irmãos. Aí, deixa assim. Vamos aqui, perde o foco não, irmãos. Se liga aqui comigo, porque Deus tem algo para falar contigo poderosamente nessa noite, amém? Na vida a gente se depara com situações que precisam ser resolvidas, e há coisas que a gente enfrenta e como povo de Deus a gente vai passar e não vai ser livre delas, coisas que a gente precisa resolver, mas que às vezes a gente foge delas. Há coisas que a gente às vezes evita de passar ou de encarar, com medo às vezes das consequências que ela pode trazer na vida da gente. Mas hoje eu quero trazer uma orientação de Deus para a sua vida, para coisas que talvez você tenha fugido, sabe? Hoje eu queria falar sobre algo e sobre situações que todos nós vivemos na vida, situações que às vezes estão por abertas na vida da gente, com pessoas entre nós e Deus. Coisas que precisam daquela conversa difícil, franca, direta, às vezes dolorosa, mas porém que é libertadora. Muitas vezes a gente foge desses embates que talvez por algum momento podem ser desafiadores, mas que por fim serão libertadores se orientados por Deus. E nós precisamos entender essa importância, precisamos restaurar uma cultura, irmãos, de uma exortação piedosa de um na vida do outro. A gente está vivendo num tempo em que a gente prefere fugir, esconder, protelar, procrastinar, deixar para lá, esquecer, tentar fazer de conta que está tudo bem. Não vamos mexer com isso não. Você já viveu ou tem situações na sua vida, às vezes com alguém, com você, com Deus, em alguma esfera, coisas que você precisa sentar, resolver, coisas que você precisa ter aquela conversa difícil, franca, direta, para poder ser livre. E às vezes você diz, não, eu vou deixar isso para lá. Não vou mexer com isso aqui. Já está ruim, mas se for mexer vai ficar pior ainda. Acho que todos nós passamos por momentos que a gente pensa que a melhor opção é deixar para lá. Que a melhor opção é não tratar, não ter que ir para essa conversa, não ter que ir para esse diálogo franco, para a busca dessa solução. Às vezes a gente pensa, não, vamos deixar para lá, porque se está ruim, o perigo de piorar é bem real. Então, vamos fazer de conta que não está acontecendo nada, vamos deixar isso para lá, vamos ficar quieto. Só que hoje eu quero te alertar sobre algo, que essa procrastinação, que esse deixar para lá, que essa cultura que a gente vive, pode muitas vezes adoecer a nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu digo que aquelas coisas que a gente precisa resolver, aquelas conversas às vezes duras que a gente precisa ter, aquelas exortações que a gente precisa dar em alguém ou receber de alguém, esses momentos eles fazem parte da fé cristã, são importantes para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A gente pensar nisso como algo a ser evitado
É a gente deixar portas abertas, cicatrizes abertas, e toda ferida aberta, irmãos, corre um grande risco de infeccionar. Imagine se você descobre uma doença, um câncer, por exemplo, e você trata ele logo no começo, a sua chance de cura é muito grande. Agora, se você descobre algo ou tem um problema que você sabe, mas você deixa isso para lá, irmãos, esse problema ele não vai melhorar. Se você descobrir um câncer e dizer, não, deixa isso para lá, rapaz, eu não vou cuidar disso aí não, deixa que com o tempo some, desaparece. Não, irmãos, daqui a algum tempo, talvez você pode não sentir, mas quando você descobrir, ele vai estar muito pior do que estava no começo. E a gente precisa se posicionar e resolver algumas coisas logo, antes que elas piorem, antes que elas nos adoeçam, antes que elas nos matem, antes que elas tragam feridas nas nossas vidas, que possam ser incuráveis. Quanto mais rápido a gente resolve o que tem que ser resolvido, mais fácil a gente cura as feridas. O Espírito do Senhor precisa ministrar sobre nós esse chamado à exortação, a essa exortação piedosa que a gente está perdendo no ambiente de fé. Eu vivi grande parte da minha vida no ambiente do futebol, e se tem algo que acontece muito no campo, irmãos, é cobrança, exortação. O Joshua está jogando ali vôlei e o bicho pega, você competindo, irmãos. Tem hora que você tem que dar uma dura em um, tem hora que a pessoa é mais áspera com você, mas é uma cobrança de um com o outro ali, às vezes dura, mas porque quer melhorar, porque todo mundo está no mesmo time, está do mesmo lado. Há uma cobrança que às vezes é ríspida, mas é para o bem do outro. Estou disputando um campeonato com uns amigos aí, a gente foi fazer um jogo hoje, rapaz, e eu confundi a camisa na hora de sair jogando, o zagueiro já entreguei no pé do atacante, o cara meteu lá na gaveta. Meu Deus do céu, rapaz do céu, imagina que os caras vieram babando para cima de mim, pastor, calma, respira, mano, vai dar certo. E ali eles me confrontaram, se liga, vai, vamos. Aí uns 2 minutinhos depois já deu um passe para o gol, aí todo mundo já vê isso aí, cara, isso aí. Exortação, irmãos, exortação é do jogo. E eu ser exortado, a hora que eu errei, eu não virei a cara com ninguém, não briguei com ninguém, eu ouvi, errei, vou me recuperar, vou acertar, aí vou ser elogiado, vou receber uma palavra, e é isso, é esse ambiente gostoso, a gente sai ali e continua todo mundo amigo, na mesma parceria de sempre. E se no ambiente de um futebol, a gente consegue ter essa exortação, que às vezes não é piedosa, sabe, é dura mesmo, mas a gente consegue manter o vínculo, a amizade. Por que às vezes no ambiente de fé, e eu não falo só do ambiente dentro da igreja não, eu estou falando às vezes como Deus quer nos usar, às vezes para exortar piedosamente os nossos filhos, o marido, a esposa, os nossos funcionários, o nosso irmão de igreja, como Deus quer nos usar para às vezes ter essa palavra de exortação para solidificar, sustentar, levantar a vida dos nossos irmãos. E às vezes a gente se priva de ser um instrumento de Deus, e às vezes a gente não recebe bem esse tipo de exortação. Eu digo, puxa, a gente precisa recuperar essa cultura, meu Deus. Como é que isso acontece e é maduro dentro de um campo de futebol, e às vezes nós como povo de Deus não temos a maturidade devida, nem para exortar piedosamente como devido, nem para receber uma exortação piedosa quando é o tempo de Deus na nossa vida. Irmãos, a gente precisa recuperar essa identidade, porque nós vamos ser um povo saudável, nós vamos ser gente abençoada, se a gente tiver gente que nos exorta com piedade, para que a gente cresça. A gente vai abençoar pessoas, não só dando um tapinha nas costas, tem hora que a gente vai ter que exortar com piedade e amor essas pessoas, para que elas cresçam. Você como pai e mãe não pode deixar de exortar piedosamente os seus filhos. Às vezes a esposa, o marido vai ter que puxar uma orelha do outro para, de forma piedosa, mantê-los no caminho. Nós, como povo de Deus, irmãos na fé, às vezes vamos precisar ter que chegar no irmão, numa irmã e dizer, olha, precisa mudar isso, alguma coisa precisa ser alterada na sua vida. É sobre essa exortação piedosa que nos leva a resolver o que precisa ser resolvido, que eu quero partilhar com vocês nessa noite. Entender como isso é necessário para a vida da gente, para a saúde.
Irmãos, se você convive num ambiente de pessoas que todo mundo só bate nas tuas costas, se você só convive com gente tipo chat GPT, tudo que você coloca lá diz, nossa, incrível, maravilhoso, nossa, que frase linda, tá uma porcaria, mas enche a tua bola. Meu irmão, não vai funcionar. Você precisa de gente para te exortar e dizer vai dar certo, mas você precisa de gente para te exortar também, tem hora, de forma piedosa, e dizer, ei, abre o olho, cuidado com esses caminhos, entenda o que Deus quer fazer na sua vida. A gente vai precisar, e a gente vai precisar ter esse coração também para receber essas exortações piedosas. Essa é uma cultura de Deus. Olha o que Hebreus 3:13 diz, coloca para mim aí, por favor. Antes, Hebreus 3:13, antes, exortai uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Irmãos, se tem uma verdade de Deus que a gente não pode deixar corroer por essa sociedade de hoje, é esse chamado de exortação mútua. Advirtam uns aos outros, para que a gente não deixe o coração dos nossos filhos, do marido, da esposa, dos nossos pais, dos nossos irmãos se endurecerem pelo pecado. Se ninguém se levantar com amor para dizer o que precisa ser mudado na minha vida e na sua vida, provavelmente nós não chegaremos na eternidade. Se você só conviver com o chat GPT, é bem provável que você vá para o inferno, meu irmão. A gente vai precisar viver essa verdade, de exortarmos mutuamente uns aos outros, para que a gente não deixe o pecado endurecer o nosso coração, para que nenhum de nós se perca. Nesse aspecto da vida, a gente precisa restabelecer isso. E eu queria partilhar algumas coisas com você nessa noite, a partir desse texto, para você entender. Compreenda o que Paulo está vivendo aqui, irmãos. Como essa carta é rica, é cheia de princípios poderosos para a vida da gente. Olha só o que aconteceu, a experiência de Paulo. Eu vou mostrar, vou provar para você como o melhor caminho não é protelar, esquecer, deixar para lá, empurrar para debaixo do tapete. Como o melhor caminho vai ser exortar e receber a exortação, e como esse é o caminho de libertação. Veja só o que aconteceu. Paulo ficou provavelmente 1 ano e meio em Corinto. Ali ele plantou aquela igreja, muitas pessoas chegaram até ele, a igreja, a Jesus, e foram salvas e transformadas. Depois de cerca de 1 ano e meio, ele continuou a sua obra missionária, deixou alguns líderes cuidando daquela igreja e seguiu. Depois de algum tempo, irmãos, alguns problemas começaram a surgir nessa igreja. Era uma igreja de novos convertidos, e natural que eles começaram a viver uma fé um pouco carnal, com algumas situações acontecendo dentro da igreja, pecados, divisão, grupos, partidarismo. Alguns líderes que assumiram aquela igreja acabaram criando algumas divergências, e começaram a ter algumas panelinhas da igreja, alguns dizendo, eu sou de Apolo, eu gosto mais desse líder, não, eu gostava mais de Paulo, e surge aquele clima, algumas ações bem carnais da igreja. O que Paulo faz? Amando aquele povo que ele havia conduzido a Jesus, Paulo decide escrever uma carta a eles, para corrigir aquela confusão, aqueles procedimentos, aqueles pecados que estavam acontecendo na igreja. E ele envia a primeira carta, que nós temos nas Escrituras, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é uma carta, assim, de tom médio. Paulo não é muito duro, mas é uma carta corretiva, primeiro aos Coríntios, e ele envia essa carta com correções. Olha, irmãos, para de ficar levando o teu irmão na justiça, para de ficar com essas brigas em tribunais humanos, vocês têm Deus para resolver isso. E ele vai dando palavras ali de exortação para corrigir procedimentos errados, imaturos daquela igreja. Ele vai colocando as coisas na linha e apontando caminhos. É uma conversa que Paulo tem com essa igreja, não cara a cara, não pessoalmente, mas através de cartas, para resolver problemas que tinham lá. Eram coisas que precisavam ser resolvidas. Paulo escreve a primeira carta. Mas, não satisfeito, Paulo então escreve uma segunda carta. Deixa eu te contar aqui o contexto. Essa carta que eu estou lendo com vocês aqui, 2 Coríntios, na verdade essa carta é 3ª aos Coríntios. Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios.
Ele escreveu a primeira, que nós temos o registro bíblico. Ele escreveu a segunda carta, essa num tom muito duro. Ele vai dizer aqui no verso de número 8, ele fala dessa carta: eu não me arrependo de ter enviado, coloca para mim aí, verso 8. Eu não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Paulo enviou uma carta aos Coríntios, e foi a segunda carta, e foi uma carta muito severa. Porém, essa carta dura, cobrando, confrontando a igreja e algumas pessoas, essa carta sumiu. Essa carta acabou desaparecendo com o tempo, e por isso ela não faz parte aqui do cânon bíblico. Então, essa terceira carta, que é a segunda que eu estou lendo com vocês, ele está falando justamente dessa segunda carta. Não é a primeira, é dessa segunda carta dura, severa, essa conversa que ele precisava ter com a igreja, mas de forma muito pontual. Ele derramou tudo naquela carta, nessa segunda carta, corrigindo algumas pessoas pessoalmente ali, diretamente, de alguns pecados que estavam sendo cometidos na igreja. E essa carta é direcionada, dura, sincera, uma carta, como ele mesmo diz aqui, severa. Paulo não protelou aquela conversa dura que ele precisava ter. Paulo não pôde falar pessoalmente por causa da logística, mas mandou uma carta para resolver aquela questão. E aí, irmãos, ele está aguardando uma resposta. E essa resposta, depois de algum tempo, vem. E foi uma resposta libertadora. A igreja, quando teve lida aquela carta de Paulo, reuniu-se. E então o mensageiro leu a carta que Paulo enviou. Aquela igreja, ela não endureceu o coração, ao contrário. O texto vai mostrar, e Paulo vai contar o relato de como essa carta promoveu arrependimento, libertação, transformação. Paulo exortou, aquela igreja recebeu essa exortação piedosa, foram livres daqueles procedimentos pecaminosos, se levantaram para um novo tempo. Paulo se alegrou com a vida que voltou para dentro daquela igreja. Você percebe? Irmãos, foi libertador tanto para Paulo, que sofria, porque alguns problemas justamente repercutiam sobre ele, acusações sobre ele. Paulo foi livre daquela dor, e a igreja foi livre daquele pecado. A exortação piedosa abençoa quem exorta e quem é exortado. Se a gente compreender que o melhor caminho que a gente tem, o caminho de libertação que a gente pode viver, é justamente esse caminho desse confronto com propósito, direcionado por Deus, é o caminho que vai nos levar à liberdade. Talvez você se cala, talvez você não fala o que Deus está te pedindo para falar, talvez você não aceita o que Deus está te dizendo, e em consequência disso as coisas só pioram. As coisas só seguem cada dia mais amargas dentro e fora de você. Enquanto a gente não resolver o que precisa ser resolvido, enquanto a gente evitar e fugir tanto de exortar quem Deus colocou na nossa vida para exortar, o quanto receber a exortação que Deus trouxer sobre nós, a gente deixa de crescer, de amadurecer. A gente deixa feridas abertas, irmãos, que vão com certeza infeccionar. E aí a hora que o seu coração se amargura com alguém, a hora que o seu coração se envenena contra algo, contra situações da vida, que você poderia ter curado sentando e resolvendo, e não resolveu, a sua fé vai sendo intoxicada, o seu corpo vai sendo intoxicado, você vai adoecendo. E eu queria te mostrar à luz desse texto hoje, que o melhor caminho é buscar essa força em Deus, para resolver o que precisa ser resolvido, com a graça de Deus, e ser curado. Você pode se levantar nessa noite com o propósito de Deus, e ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Você pode receber da parte de Deus, através da vida de alguém, e ser livre para a glória dele. Irmãos, a gente vai receber essa força de Deus para fazer o que a gente precisa fazer, debaixo de uma direção dele. E eu queria partilhar com você aqui algumas orientações dessa experiência de Paulo, para que a gente pudesse restabelecer essa cultura na nossa vida, irmãos. Isso está perdido no ambiente de fé. Meu Deus, a gente está vivendo num tempo hoje que a gente nem quer falar mais nada e nem aceita ouvir mais nada.
A gente precisa abrir o nosso coração para trazer de volta essa cultura para dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de fé, no nosso ambiente de trabalho. A gente precisa viver isso. Deixa eu partilhar com você duas coisas aqui. Primeiro é sobre a coragem, a força, para a gente se posicionar, para a gente poder exortar piedosamente. Quem a gente tem que exortar piedosamente? Como pai e mãe, você que tem filhos, você recebeu uma missão de exortar piedosamente os seus filhos. Ai, pastor, eu não falo mais nada. Não, você tem que falar. Você é pai e mãe. Se você não falar, quem que vai falar? Você vai exortar eles piedosamente a vida inteira. Se é uma missão que Deus te deu, uma autoridade que Deus te deu, é sua para isso. Você imagina o guarda vendo lá uma infração de trânsito, dizendo, rapaz, eu não vou falar mais nada, eu já dei 10 multas para esse cara. Não, a missão dele é aquela ali, ele vai te dar a 11ª, 12ª e vai corrigir enquanto for necessário, porque a missão dele, é a função dele. Irmãos, a gente vive numa cultura hoje de permissividade, né? Poxa, deixa para lá, não vou corrigir ninguém. E essa cultura, ela está impregnada dos nossos ambientes familiares. A gente vive debaixo, lógico que a gente veio de um passado, às vezes, de repressões muito duras, impiedosas, e aí, em algum momento, alguma geração disse, olha, eu não vou ser tão duro como foram meus pais, e eu vou aliviar para os meus filhos. Aí começou um processo de outro extremo. E hoje a gente vive numa cultura que às vezes você vai falar para uma criança de 3, 4 anos, um pai e uma mãe, exortar. Eu tinha um casal que eu visitava lá em Cianorte na época do seminário, meu Deus. Uma criança de 3 anos, o pai era desse tamanho, 2 metros e pesava uns 150 quilos. Um monstro do homem. Ele ia exortar a menininha de 3 anos, ela dava na cara dele. Eu falei, meu Deus do céu, dizendo, não, a gente tenta não corrigir, a gente tenta não ficar dando palavras de ordem dura para a vida dos nossos filhos. Rapaz, a gente tinha dia que ia lá na casa deles, dava vontade da gente pular no pescoço da menina e exortar ela sem muita piedade, sabe? Rapaz do céu, misericórdia, meu Deus do céu. Mas a gente vive numa era de permissividade, de uma cultura educacional. O professor não pode falar mais nada, não pode encostar em mais ninguém. Claro que a gente não está falando aqui de agressão, não, irmãos. Mas eu estou falando de autoridades que têm o direito de exortar, de orientar e dizer, não é por aqui, esse não é o certo. Essa é uma cultura bíblica que a gente precisa restaurar, porque senão isso vai se perdendo. Aí disse, eu não vou exortar os meus filhos, e aí eles vão crescer sem limites, nunca ninguém deu uma ordem para eles, nunca ninguém disse não para eles, e quando eles crescerem, eles vão ter dificuldades de enfrentar o não, vão ter dificuldades de serem exortados, não vão exortar os seus filhos também. A exortação é aquela repreensão piedosa, com o intuito de corrigir com amor. A gente acaba sendo refém da cultura desse tempo que a gente vive, irmãos, dessa permissividade extrema, enquanto a gente precisa resgatar a cultura bíblica. Sabe por quê? Porque a gente fala dessa permissividade tão grande do nosso tempo hoje, e eu vejo, muitos extremistas dizendo, não, a gente precisa ser mais ponderado, porque quem repreende não tem amor. A cultura de hoje quer nos dizer que quem repreende, quem exorta é porque não ama. Na cabeça de muitos filhos que são exortados pelos pais, às vezes cria-se mentiras. Meu pai está me exortando porque ele não me ama. Não é essa a verdade bíblica, irmãos. A verdade da cultura bíblica é justamente o contrário. É porque nós amamos que nós exortamos. Olha só, essa é a essência do próprio Deus. Hebreus capítulo 12, verso 5. Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. É a natureza de Deus, porque nos ama, nos exortar piedosamente para nos corrigir. Todo o capítulo 12, ou boa parte do capítulo 12 de Hebreus, há justamente esse apontamento da natureza, da essência de Deus, que é o modelo para nós. Eu não estou falando de opressão, eu não estou falando de agressão, eu estou falando de repreensão e exortação movida por amor, e não por ira e nem por ódio.
Deus não nos repreende porque Ele nos odeia, Deus nos repreende porque Ele nos ama. Eu não repreendo os meus filhos porque eu os odeio, eu os exorto porque eu os amo e quero vê-los no caminho. Então, querido, exortação piedosa não é sobre falta de amor, é justamente ao contrário. Se alguém convive com você e não faz questão de te confrontar em nada, cuidado, talvez essa pessoa não te ame de verdade. Porque o amor verdadeiro que vem de Deus nos mostra justamente esse chamado para exortar, para que não se perca. Meu Deus, como é que o marido vai ver a esposa indo por um caminho de morte e não vai exortar piedosamente? Como é que um pai e uma mãe vai ver o filho trilhando um caminho do inferno e não vai exortar piedosamente? Como é que você vai ver o seu irmão e a sua irmã na fé se perdendo pelos caminhos da vida e não vai exortá-los para que o pecado não endureça o coração deles? Nós vamos precisar ser instrumentos porque nós amamos. Por isso a gente precisa se posicionar. Quando a gente foge dessa posição de fazer o que Deus está nos chamando para fazer, o que a gente recebeu autoridade para fazer, a gente precisa trazer isso ao nosso coração. Essa exortação piedosa que Paulo vai mostrar nesse texto. Irmãos, quando ele escreve essa severa carta aos Coríntios, ele escreve com amor. Nós vamos ler toda a carta de 2 aos Coríntios aqui, como nós lemos nesse texto aqui, as rasgadas declarações de amor que Paulo tinha por aquela igreja. Rapaz, aprontaram com ele, mas o coração dele nunca se envenenou, porque ele sempre abriu o coração. Ele vai dizer: olha, eu tinha certeza que algo ia acontecer na vida de vocês. Paulo, quando escreveu aquela dura carta, ele escreveu na esperança. Ele sabia que eles podiam empinar a carroça com ele, mas ele escreveu na esperança, irmãos, deles se arrependerem e mudarem, porque ele sabia: eu amo essas pessoas, eu sei o evangelho que eu preguei para elas, eu sei o caminho de vida que eu propus para elas, eu sei o coração deles. Talvez eles são imaturos, carnais ainda, mas quando ouvirem a verdade, eles serão libertos por isso. E essa exortação que Paulo se posicionou para fazer, libertou o coração dessas pessoas. As pessoas que Deus coloca na nossa vida, Deus vai nos usar às vezes de forma muito pontual, irmãos, para sermos um instrumento na vida delas. E às vezes diz: mas não, essa conversa eu não quero ter, isso aqui, não, deixa para lá, não, uma hora passa, vão esquecer, vamos deixar isso para lá. O Espírito de Deus vai precisar ministrar os nossos corações como instrumentos poderosos de Deus, para que a gente, se precisar ter essa severa conversa, como Paulo escreveu através dessa carta, para exortar com amor e não com ódio, para exortar com amor e não movido pela ira, Deus moverá cura e restauração. Deus dá força aos fracos, para eles serem instrumentos abençoadores na vida das pessoas. A primeira missão nossa é essa, é de entender que às vezes Deus vai nos usar na autoridade, na responsabilidade, na posição que Ele nos deu para exortar. Mas aí tem a segunda face disso, que é a mais desafiadora. Às vezes a gente exortar alguém piedosamente, repreender piedosamente, abençoar a pessoa, talvez numa conversa um pouco mais difícil, mas de forma abençoada, é desafiador. Mas eu vou falar sobre a segunda face disso, que é ainda mais desafiadora, que é a gente ter força para buscar força em Deus para receber uma exortação piedosa. Eu falei da parte mais fácil, que é exortar, que já é difícil. Agora, receber uma exortação, meu Deus, eu ainda não conheci uma pessoa que fique totalmente em paz ao receber uma repreensão, por mais piedosa que ela seja. Às vezes a gente entende que é bom, é necessário, que a gente precisa, mas eu nunca vi ninguém feliz. Não, vai, fala mesmo, fala. Não, nunca vi, irmãos. Não é da natureza e do coração humano. Toda repreensão, como Paulo diz aqui, irmãos, vai gerar algum tipo de tristeza no coração da gente. Por mais que ela seja piedosa, uma pessoa que esteja sendo usada por Deus com muito amor, para falar verdades para nós, nunca a gente vai receber sem algum tipo de tristeza.
Paulo vai dizer no texto aqui, que toda repreensão gera dois tipos de tristeza. Uma tristeza para a morte e uma tristeza para a vida. E a gente vai precisar preparar o nosso coração. A gente vai precisar preparar o nosso coração, porque em alguns momentos nós seremos exortados. Nós talvez receberemos uma palavra de amor para nos corrigir a rota, o caminho. E é sempre desafiador, irmãos, sempre desafiador, porque confronta a nossa natureza. Eu como pastor, eu já tive que ter muitas conversas difíceis na jornada pastoral, muitas. E eu vou dizer para você que talvez a maior parte delas não foi bem aceita. A maior parte delas não repercutiu pacificamente, ou nem todas elas repercutiram pacificamente no coração das pessoas. Porque Paulo nos mostra aqui que vão ser gerados dois tipos de tristeza. Alguma coisa vai nos incomodar. Toda repreensão, por mais amorosa, dirigida por Deus, que a gente receba, vai incomodar a nossa natureza humana. Mas ele diz assim, verso 10: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e à salvação. Não é uma tristeza que causa remorso. A tristeza do mundo resulta em morte. Então ele diz que toda repreensão, exortação, por mais amorosa que seja, vai gerar tristeza. No coração de quem recebe bem, uma tristeza para a vida, de arrependimento. Para quem recebe mal, vai gerar uma tristeza para a morte. A gente vai precisar discernir o espírito das pessoas quando elas nos exortam. Irmãos, é claro que a gente tem que... eu já recebi exortações na vida e eu aprendi a discernir isso. Há pessoas que vêm, né, com o coração bem falsificado diante de você para dizer, olha, eu vou fazer uma crítica construtiva. Na verdade ele quer te ferir mesmo. Ele quer te criticar pela crítica, para te derrubar, para te arrebentar, para você ficar triste e morrer mesmo. Mas disfarça isso, não, é porque eu sou seu amigo, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Se você discernir o coração e o espírito dessa pessoa ao te exortar, irmãos, desconsidere isso, jogue tudo na lata do lixo, deixa entrar aqui, sair aqui, porque isso não vai gerar vida em você, é só caminho de morte. Mas eu também já percebi na vida pessoas que vêm nos exortar piedosamente, que vêm movido por um espírito de amor. E essas pessoas eu preciso abrir o meu ouvido para perceber o que elas têm para falar. Porque elas poderão me apontar caminhos de vida e de transformação. Então a gente precisa saber discernir. Quando você ouvir de fato uma repreensão ou uma exortação piedosa, vindo de um coração amoroso que quer te ver bem, ei, receba isso. Filho, filha, quando você ouvir o seu pai e sua mãe te exortando, é porque eles os amam e querem que vocês tenham um caminho de vida. Em vez de fechar os ouvidos e chamar-os de ultrapassados, receba o caminho de vida e arrependimento que vai te manter no caminho da salvação. A gente precisa discernir o coração. A gente precisa discernir o coração. E a hora que a gente discerne o coração, a gente precisa estar pronto a discernir o nosso para receber. Porque se a gente fecha o coração, irmãos, a gente perde a oportunidade de se livrar de caminhos de morte. Eu me lembro bem no começo do ministério, um dia que eu sentei para ter uma conversa difícil com uma família. Como pastor, eu caminhava com aquela família, conhecia bem a situação deles, eu vi que eles estavam trilhando um caminho. Eu falei, rapaz, isso aqui não vai prestar não. Mas ninguém discernia, e eles, não, está tudo certo, e vai. E aí um dia eu convidei a família, disse, vamos sentar, vamos bater um papo. E ali numa boa, a gente conversando, e eu compartilhando com eles, e comecei a falar um pouquinho com eles. Falei, puxa, olha esse caminho. Comecei a exortá-los com amor, na minha função pastoral, dizer, poxa, cuidado vocês irem por aqui, porque isso pode gerar destruição para vocês lá na frente, não é o melhor caminho. E a gente conversou bastante horas naquele dia, oramos juntos, eles choraram, receberam, disse, pastor, obrigado pela palavra, vai ser transformadora para a gente, e tal, e foi aquele momento abençoador, oramos, tal, despedimos, tal, ok.
No outro dia, começa a chegar mensagem no meu celular: rapaz do céu, como que o senhor teve coragem de falar aquilo para a gente? Estamos saindo da igreja, o senhor não é homem de Deus, e isso. Rapaz, virado o caneco. Falei, meu Deus, achei que eles tinham recebido, não receberam nada. Aquelas palavras no coração deles viraram amargura. Aquela tristeza naquele momento que parecia de arrependimento, era na verdade de remorso. E aquilo só gerou mais ódio. Eles já estavam mal e ainda pegaram aquilo ali para piorar a condição do coração deles. Eu estava querendo tirar eles daquela condição ruim. Eles receberam aquilo como um veneno na alma deles e ficaram pior do que estavam. Saíram da igreja. Irmãos, alguns meses depois, tudo aquilo que a gente tinha conversado ali, aconteceu naquela família. A família se destruiu, se autoimplodiu. As vidas acabaram. Caminhos de vergonha e desonra extremo, assim, sabe? E eu não penso que, eu falei, tinha falado. Não fiquei feliz com isso. Fiquei triste de Deus ter me usado ali para livrá-los de um caminho de morte, eles terem endurecido o coração e seguido por aquele caminho de morte, e de fato. E aí eu fiquei sabendo que um tempo depois, uma das pessoas dessa família que conseguiu se restaurar, disse para alguém um dia: se a gente tivesse ouvido aquela palavra do pastor aquele dia, tudo aquilo que ele havia dito aconteceu. Se a gente tivesse trilhado um outro caminho, nossa família não tinha ido para um desfiladeiro desse que foi. Por que a gente não recebeu aquela palavra naquele dia? Irmãos, às vezes Deus vai usar você, pai e mãe, na vida de um filho, e aí diz: não vou escutar o que minha mãe, o que meu pai está dizendo, e vai chegar lá na frente, aquilo tudo, não foi uma profecia maligna, mas era uma palavra de exortação, de uma pessoa que estava querendo te livrar de um caminho de morte, e às vezes a gente fecha os nossos ouvidos, porque a gente não aceita essa exortação piedosa que vem de Deus através da vida de alguém, para poder gerar em nós arrependimento e não remorso. Quando a gente não recebe, isso vira um remorso que só adoece ainda mais a nossa alma já doente. E a gente precisa poder discernir isso, irmãos. Quando Paulo lançou essa palavra, escreveu essa carta dura aqui, ele ficou um tanto ansioso, porque ele escreve, e aí ele tem que esperar a resposta. Olha só, né? Às vezes você manda uma mensagem, tem uns agoniados que mandam uma mensagem no WhatsApp pra gente, aí você não responde em 10 segundos, começa a mandar interrogaçãozinha, né? Interrogação. Agora você imagina Paulo escreveu uma carta dura para tratar uma situação difícil, mandou essa carta por um mensageiro, é um mês para ir, 6 meses para ter uma resposta. O verso 8 diz que ele já estava se consumindo em ansiedade para dizer: meu Deus, o que deu? Será que eles receberam bem? Será que eles rejeitaram aquilo? Será que eles ouviram? Será que eles não aceitaram? Até que ele envia Tito a Corinto, e ali eles dão uma resposta daquela carta. E o que acontece naquela igreja, irmãos, foi arrependimento. Eles ouviram aquela palavra, mudaram o coração, foram transformados com a graça de Deus, se curaram, se libertaram dos seus pecados, foram restaurados, se levantaram como povo de Deus. A exortação piedosa do apóstolo Paulo, irmãos, trouxe vida para aquele povo. Por isso que a gente precisa estar preparado para receber a exortação que vem do coração de quem Deus plantar na nossa vida, de forma piedosa, para nos libertar, para nos sarar, para nos dar vida. A gente vai ter que perceber que tipo de tristeza será gerada dentro de nós. Se essa tristeza para arrependimento que vai trazer vida, ou será essa tristeza de remorso que vai trazer morte. Eu prefiro ser um errado arrependido que vai para o céu, do que ter razão sempre e ir para o inferno, irmãos. A gente precisa ter essa percepção daquilo que Deus vai direcionar as nossas vidas para produzir conserto e mudança, transformação verdadeira na nossa vida. Por isso a gente vai ter que estar pronto para receber isso. Olha o que diz Provérbios capítulo 27, versos 5 e 6. É melhor eu ter um amigo que me exorta do que um inimigo que me beija.
É melhor a gente ter um amigo que nos exorta do nosso lado do que um inimigo que nos afaga e nos dá um tapinha nas costas. Porque um inimigo que só te beija, que nunca te exorta, que nunca te corrige, que nunca te confronta, que nunca piedosamente te aponta um caminho de vida, irmãos, esse está preparando o caminho da tua cova, do teu fracasso, do teu distanciamento de Deus. Agora, graças a Deus, se a gente descobrir isso, obrigado, Senhor, por colocar família, pai, mãe, marido, esposa, homens, irmãos, pastores, líderes. Obrigado, Senhor, por colocar gente que me confronta, que me direciona, que me exorta para o caminho da santidade e da salvação. Enquanto houver pessoas apontando o caminho de vida para você, irmãos, para mim e para você, nós estaremos seguros para a glória de Deus. Agora a gente precisa preparar o nosso coração para isso. Meu Deus, a gente precisa, vai ser difícil para qualquer um de nós em qualquer tempo, mas que toda tristeza que vem ao ter as nossas fraquezas expostas, confrontadas, que essa tristeza gere arrependimento e vida, porque isso vai nos colocar de pé. Eu quero terminar mostrando para você um exemplo de Jesus. Irmãos, Jesus nunca fugiu dessas conversas duras, difíceis. Jesus nunca fugiu dessas exortações piedosas. Ali é um cenário que, pai, me desafia até hoje, sabe? Que é a última ceia que Jesus tem com seus discípulos. Jesus está prestes a iniciar o seu calvário, o momento mais difícil da vida dele. Ele senta à mesa com os 12 discípulos. E a conversa ali não é só agradável, tranquila, de alegria não, irmãos. Talvez é uma das conversas mais difíceis e confrontadoras que Jesus tem com os seus discípulos. A mesa, as portas do Calvário. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 22, você vai ver que a mesa, Jesus tem uma conversa dura com os discípulos. Ali à mesa, ele diz a Pedro que Pedro vai negá-lo. Pedro, você vai me negar. O galo não vai cantar 3 vezes e você já vai ter me negado. Você não é tudo isso que você pensa, Pedro. Conversa dura, né, na mesa. Discípulo amado, rapaz, você imagina você jantando com a pessoa, dizer você é um traidor. Eu falo, meu Deus do céu, conversa difícil, né? Mas Jesus, falando ali, aquela palavra é confrontadora a Pedro. Mas se não bastasse, ele está partindo o pão na mesa da ceia com seus discípulos. Você acha que Jesus está fazendo isso com ironia, com maldade, com ódio? Não, ele está liberando uma palavra confrontadora de vida. Confrontou Pedro ali, exortou ele piedosamente, mas se não bastasse, ele está partindo o pão e está dizendo, tem um que pega o pão aqui comigo, que vai me trair. Jesus está exortando piedosamente a Judas. Está dando uma palavra ali e é direcionada, é clara. Está falando ao coração. Judas já havia arquitetado, antes de sentar na mesa, Judas já havia arquitetado a traição contra Jesus. Jesus não citou o nome dele, mas Judas sabia, porque já estava tudo programado. E Jesus está dizendo à mesa, quem bota a mão no pão comigo, estará me traindo. Olha que conversa difícil, confrontadora, desafiadora. Jesus não fugiu do embate, teve força de Deus para resolver o que precisava ser resolvido e ser instrumento de uma exortação piedosa. Mas agora, para eu finalizar, a gente vê a reação, essa mesma reação, uma tristeza de arrependimento e uma tristeza de remorso. A mesma exortação dura para Pedro e a mesma exortação dura para Judas. Sabe o que aconteceu com Pedro? Quando o galo cantou e ele se lembrou da palavra de Jesus, o coração dele se arrependeu, irmãos. Ele viu quem ele era e como ele precisava de Cristo. Jesus, depois de ressuscitar, aparece para Pedro e diz, vem, porque você ainda vai ser útil, você vai ser um instrumento poderoso. Você deixou essa exortação que você recebeu naquele dia na frente dos outros, não foi particular não, foi na frente dos 12, aquela palavra dura, confrontou, trabalhou, mudou, levantou, restaurou e preparou Pedro para ser um grande homem de Deus. Essa é a tristeza que gera arrependimento e nos põe de pé. Mas a mesma exortação dura do mesmo Jesus amoroso, com a mesma vontade de trazer vida, chegou no coração de Judas, mas tomou um caráter diferente no coração de Judas. A exortação é de Deus, mas o caráter somos nós que damos. E aí,
Olha só o que acontece. Judas recebe aquela mesma exortação dura, porém, capítulo 22 vai dizer que Judas, movido de remorso, não de uma tristeza de arrependimento, mas movido de remorso, decide ir tirar sua própria vida. Uma tristeza de não receber aquela exortação como mudança de vida, levou à morte. Você percebe, irmãos, como é importante sermos instrumentos abençoadores na vida das pessoas, mas como é importante como nós recebemos essa exortação da parte de Deus na nossa vida. Se a gente só for movido pelo remorso, dizer, está querendo me atacar, está querendo falar mal de mim, é porque está com ciúme, é porque está com inveja, a gente vai para esse nível raso de conversa, e a gente deixa de perceber quem Deus está usando para trazer vida na nossa vida. E aí a gente não transforma e corre o risco de fazer um caminho de morte como Judas. Hoje eu quero orar por você, querido. E nós precisamos receber essa graça de Deus para resolver o que nós precisamos resolver com a direção de Deus, numa exortação piedosa, instrumentos na mão do Senhor. Deus vai te dar a sabedoria, a força, a graça, o time dele. E quando nós formos aqueles que receberão de alguma forma essa exortação piedosa, que a gente tenha sensibilidade de Deus para discernir os espíritos. Não jogue tudo no lixo, porque você pode estar lançando palavras de Deus para a vida no lixo e correndo risco de morte. Também não abrace tudo, dependendo do coração de quem vem isso, cuidado. Precisamos discernir espiritualmente aquilo que Deus tem a ministrar no nosso coração, para que haja vida. O verso 11 vai dizer que essa tristeza produziu neles, gerou coisa boa, transformação. No final, Paulo vai dizer, além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente, verso 13, particularmente contente de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. E olha o que ele diz no verso 14, eu tinha dito a ele o quanto me orgulhava de vocês, e quanto vocês não me decepcionariam. Põe-se de pé, por favor. Paulo fala com essa amada igreja, dizendo, depois daquela carta dura, eu sabia que o coração deles geraria um arrependimento para a vida, e não um arrependimento para a morte. Hoje eu quero orar com você nessa noite, querido. Porque Deus pode estar usando a tua vida, te dando autoridade, te dando percepção. Às vezes você está compreendendo coisas, às vezes você está enxergando coisas, às vezes você está podendo ser um instrumento de Deus na vida de alguma pessoa, no ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no ambiente de fé, no convívio das pessoas que Deus tem plantado ao seu redor, e você tem discernido esses caminhos de morte. Às vezes você fica ali com medo, sem força, dizer, poxa, mas eu vou falar, o que eu tenho a ver com a vida da pessoa? Eu não sou o pai dela, eu não sou o marido dela, eu não tenho autoridade, eu não sou o patrão aqui da empresa, o que eu tenho que falar? Não, mas eu queria que você hoje discernisse, você pudesse ter uma graça e uma direção do Espírito Santo, para que Deus te posicionasse, não para fazer uma crítica pela crítica, não, mas Deus te usar de uma forma que você seja um instrumento para transformar de forma muito amorosa o coração dessas pessoas, e elas vão perceber você sendo usado por Deus, às vezes para chegar e aconselhar, exortar, direcionar, apontar um caminho, dar uma direção da parte de Deus para aquela vida. Deus pode te usar nos ambientes que Ele te plantou, com sabedoria e graça, para ser um instrumento para livrar vidas da condenação. Oh Espírito Santo, hoje eu quero orar com você, meu irmão, porque Deus pode te usar de forma muito poderosa lá. E eu não estou falando para você ser aquele crente chato que fica lá apontando o pecado dos outros, dizendo, isso aqui vai para o inferno, hein? Isso aqui você vai para o inferno, isso aqui você vai para o inferno. Não é sobre isso não.
É um coração que ama aquela alma perdida, que ama aquelas pessoas com que você está há tanto tempo junto e pode ser um instrumento da parte de Deus para dizer: meu irmão, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer algo, porque eu te amo, eu quero te apontar caminhos, eu quero te mostrar algo que pode te fortalecer, te levantar com a graça de Deus, meu irmão. E a tua palavra, com sabedoria, regada com o poder do Espírito Santo, vai abrir os olhos espirituais de muitas pessoas para a glória de Deus. Oh Espírito Santo, quero orar com você para que você seja esse instrumento dos céus poderosos nessa noite, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo que o seu coração esteja preparado para não se amargurar, para não se envenenar, para não criar remorso de morte, mas arrependimento para a vida. O Espírito de Deus vai te dar capacidade para discernir, para filtrar, para receber o que é da parte dele na sua vida. E isso vai te ajudar a te colocar de pé, a curar essas feridas, a enxergar caminhos de vida do Senhor para você. Isso vai blindar o teu coração. Em vez de você se irar, não, você vai ter a graça de Deus para dizer: obrigado, Senhor, obrigado, porque ainda existem pessoas que não desistiram de mim, que conseguem me falar a verdade, me conduzir por caminhos de vida. Que nessa noite, irmãos, a gente possa restabelecer essa cultura de vida para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente profissional, para o nosso ambiente de fé. Pai, em nome de Jesus, nós hoje percebemos através da tua palavra como esse caminho de uma exortação piedosa pode ser libertadora, tanto para quem é instrumento para entregar, tanto para aqueles que as recebem de coração arrependido. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta sobre nós aqui essa disposição, essa liberalidade no coração, esse amor sincero, meu Deus, uns pelos outros, por onde o Senhor nos levar, para que possamos ser instrumentos poderosos dos céus, para quebrar esses vínculos infernais. Pai, em nome de Jesus, que a gente perceba a voz que vem dos céus e possa trilhar caminhos de mudança para a glória de Deus, para a glória de Deus. Oh Espírito Santo, eu quero que você ouça a verdade dos céus hoje na tua vida. Deus tem plantado pessoas que têm te dito, têm te apontado caminhos. Deus tem colocado gente aí dentro da sua casa para te apontar caminhos. Só que até agora você está olhando para isso como um adversário, como alguém que quer só te criticar, como alguém que está contra você. Que esse espírito caia por terra em nome de Jesus nessa noite. Que os teus ouvidos se abram com o coração arrependido para perceber que a palavra dessas pessoas não é contra você, mas é com amor para te dar vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, que essas barreiras caiam nessa noite, no nome de Jesus. Que o coração de filhos, que o coração de irmãos, maridos, esposas, que corações sejam liberais nessa noite para receber do céu a direção santa para as suas vidas. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Deus, coloca gente na minha vida, coloca gente nas nossas vidas, gente que nos ame de verdade, gente que seja capaz de nos exortar e nos direcionar com amor para a vida, Senhor. Todos nós precisamos desses homens e mulheres de Deus na nossa jornada de fé, para que o pecado não endureça o nosso coração, para que a gente não se perca no caminho da vida. Pai, queremos praticar essa exortação mútua, piedosa, regada por amor, para a glória e salvação dos teus filhos. Senhor, oramos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ergue suas mãos aos céus, deixa eu fazer essa oração, nós vamos encerrar nessa noite. Que o Espírito Santo te conduza, meu irmão. Que o teu coração se quebrante para ouvir o que Deus está querendo fazer na tua vida, e você trilhe caminhos de vida em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo esse povo nessa noite. Nós recebemos a tua palavra como direção de vida para nós. Que o teu Espírito Santo testifique em cada um dos nossos corações. Oramos gratos a ti nessa noite,